Bem-vindo ao podcast Cozinha da Mensagem, o podcast da onde a gente conversa sobre os bastidores e o que vai ser pregado aos domingos. Se você está aqui, essa mensagem já foi pregada. Então, se você ainda não ouviu, aconselho você voltar da nossa série Isso Muda Tudo, Encontros com Jesus. Então, no dia de hoje eu quero apresentar, meu nome é Marcos Botelho, vou apresentar essa banca aqui do podcast com uma pergunta muito mais dramática. Não vou deixar o Simval por último, que senão a gente chora já antes da hora. Mas assim, você já sentiu depois de adulto uma vontade de voltar e agradecer uma pessoa depois de anos por algum motivo, alguma coisa? Não, e fez? Próximo. Tudo bem, Fontana? Tudo bem, Fontana? Você tem que esperar eu chamar. E aí, Fontana? Teve alguém que você pensou assim, cara, eu queria agradecer agora, ou você é um cara que não deixa as coisas passar, agradece sempre na hora? Não, acho que eu sou tão mal agradecido que eu nem lembro de ninguém não lembra. Que eu queira agradecer. Como é que é? A pergunta é, você assim, nos últimos anos falou, cara, eu queria encontrar essa pessoa pra falar obrigado por aquilo que ele fez, alguma coisa no passado. Eu tô perguntando isso por causa do... Obrigado, Fábio, pelo dia que você me deu uma surra. Nossa, esse Fábio sempre volta. Vocês lembram disso? Nunca falei de Fábio. O dia que você me deu uma surra que eu aprendi que a vida era difícil. É difícil. Eu tô perguntando. Mas eu fiquei isso. muito feliz porque o Fábio foi preso no dia do alistamento militar. Isso é verdade? Isso é verdade. Tô te falando que o Fábio já veio aqui, cara. Isso é verdade. Eu já vi esse Fábio. Tá vendo? Já viu esse Fábio, cara? A gente foi fazer o juramento da bandeira. Esse menino tinha me batido na escola anos antes. E aí a gente foi fazer o juramento da bandeira. Não sei por que ele quis fugir do juramento da bandeira, velho. E aí ele foi preso pelos militares lá. Mas depois foi solto rápido. Foi, mas ele tomou uma bronca bem pior do que os socos que ele me deu. Ah, é? Tudo bem, Gustavo? E aí, Marcão, nesse mesmo espírito? Nesse mesmo espírito de gratidão. E vingança. Você tem alguém assim? Justiça, né? Cara, eu lembro do... Quando eu fiz a monografia do seminário, eu lembro que foi um momento que eu parei pra fazer todo esse histórico, assim, das pessoas que tinham caminhado comigo na fé, e mesmo em outras partes da minha vida, assim. Então foi legal. Tem lá, tá até hoje lá, um inventáriozinho. Daí você coloca os nomes. Algumas pessoas que foram importantes aí na minha caminhada. E aí, Zé, tudo bem? Tudo bem. Eu lembrei aqui de uma situação que eu fui no colégio onde eu estudei. Depois de adulto, eu fui numa festa junina que teve lá. E eu agradeci uma das coordenadoras, assim, que era muito durona. Mas eu lembro dela ser, tipo, ela agiu com compaixão, assim, em relação a mim. Daí eu falei, queria te agradecer e tal. Daí ela falou, não, eu lembro muito bem de você e tal. Tanto por ser um mau aluno, na questão assim, mas ela falou no sentido, eu lembro com carinho e tal. Então foi um momento legal, eu lembro disso. E aí, Simval? Tem alguma história pra nós? Tudo bem? Tudo bem. Não, uma expectativa, né? Ontem eu gravei... Não, ontem eu gravei um vídeo. A gente vai estar com essa mensagem provavelmente daqui 2 ou 3 semanas, da hora que a gente está gravando aqui, né? Sim. Então, eu gravei um vídeo ontem à noite, falando de gratidão. Porque semana passada, né, agora fazem 5 dias, tem uma daquelas histórias tristes que acontece da comunidade atípica, né? Que eu faço parte por causa da minha filha e do meu filho. E uma mãe tirou a vida do filho. E aí a gente faz um monte de conjectura, né? Porque é desalmada, pode, né, ter um montão de acusação, um montão de coisas que as pessoas escrevem. Mas isso, infelizmente, não é incomum. Isso acontece muito. Primeiro, pelo medo dos nossos filhos tirarem a vida quando eles ficam adultos. Que, infelizmente, também não é... A taxa é maior do que nas pessoas que não lidam com esse tipo de enfim... lidam com a deficiência, então a gente tem esse fantasma perto. Mas também esse fantasma está mais perto por causa dos pais. Casamentos que acabam mais. Então tem várias coisas desse jeito. Então quando eu gravei o vídeo ontem, que eu vou postar agora à noite,
Eu gravei e eu falei, será que essa mãe tinha uma rede de apoio? Será que essa mãe, ela era sozinha, não estava com o marido, mas será que faltou isso? Eu faço conjecturas para dizer que a gente precisa... Então, se você tem um amigo que né, que tem um filho, ou ele é atípico, fica perto dele. Você é muito pouco, mas pode significar a vida, né? Então, E você lembrou de quem? E aí eu lembrei de vários amigos de vocês aqui, de um montão de gente que se preocupa em orar e perguntar como minha filha tá e como eu estou. Assim, nem parece que fez alguma coisa. No final, assim, a pessoa... Eu acho que eu não contribuí, né? Eu tô falando aqui, você vai pensar assim, eu acho que eu não contribuí. Mas o fato de perguntar como é que você tá, como é que tá a Júlia? E aquela situação que você falou, isso já é alguma coisa porque tem gente que não tem isso. Pra ancorar. Para poder conversar um pouco, falar, não, essa semana foi difícil, a gente tal, e daí uma palavra simples, não, fica firme, não, né, e tal, uma coisa simples, que é a gratidão que você pode revelar. Lógico, tem gente que é muito mais próximo, que está ali dividindo mais, mas as pessoas que chegam no extremo não tem ninguém perto, não tem ninguém perto. E infelizmente essa é a história do mundo real, né? Tem muita gente sofrendo. Entendeu por que a gente deixa ele por último, entendeu? Porque começou com A gente começa com muito raso e aí o Fontana, quando ele vai pros exemplos pessoal, ele vai pra esse lugar, né? Em vez de... Mas você sabe que esses dias eu fui visitar um lugar que eu morei 25 anos atrás, né? Fora do país. E tinha um cara, eu tinha 19 anos, tinha um cara que... Ele era mais novo que eu, uns 5 meses. E eu tava fazendo as contas financeiras na minha memória e eu vi que não batia. Eu falei, como é que eu sobrevivi? Como é que eu comia fora? Assim, não bate a conta. E eu lembrei, falei, cara, eu sobrevivi porque esse cara pagou minha conta. Literalmente me bancava várias vezes. E eu fui agradecer ele muito, falando, cara, você cuidou de mim como irmão mais velho. E ele, caramba, não. Ele tentou recuar, né, como bom americano. Mas, cara, e aí ele falou, cara, legal você falar isso, eu não imaginava, não. Eu acho que esse negócio de gratidão, tô tentando fazer isso com quem... Falei, e aí eu percebi que esse um ano que eu morei nos Estados Unidos mudou a minha história. Mudou a minha história, não porque, isso podia ser em qualquer lugar, mas a minha história de dimensão. Eu cresci numa bolha, como quase toda criança, mas eu cresci no JV, que era... aquilo ali, de repente eu conheci outras realidades, outra língua, outra cultura, outro mundo. E aquilo lá mudou muita coisa. E essa volta, essa visita, foi um tempo de férias, foi um tempo de voltar e falar, cara, isso aqui foi um ponto importante. Foi visitar e mostrar para os meus filhos e minha esposa, falando, não, aqui foi não sei o quê, aqui eu fazia tal coisa. Assim, foi interessante, eu me peguei voltando num ponto da vida, num momento... muito bom e trazer isso. E eu acho que isso muda tudo. A gente vai perceber que essa volta a alguém ou algum lugar ou alguma situação, ela às vezes a gente faz bastante em oração. Senhor, obrigado por aquilo, obrigado por isso, obrigado. Mas a gente não faz tão fisicamente, né? A gente tem esse negócio, não sei, a vida vai levando, é difícil voltar para uma pessoa e falar, caramba, você fez tal coisa. Geralmente quando a gente perde essa pessoa, morreu, nossa, ele foi tão importante. A gente adora textão quando já morreu, né? Assim, a pessoa quando morre vira um herói. Mas assim, em vida, né? Eu acho que isso muda muita coisa. Eu acho que a história de hoje vai trazer a gente um pouco para isso. Zé, pode ler? Lucas 17, é isso? Isso. É do 11 ao 19, certo? A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tenha piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse:
levante-se e vá, a sua fé o salvou. A história a gente tem que entender um pouquinho de contexto para ela fazer até um pouco de sentido assim para nós, né? E essa história quase parece uma parábola, né? Você tem números exatos, parece a ovelha perdida, do jeito que ela foi contada. É uma coisa assim meio... sempre você tem essa porcentagem, né? Que coincide muito no dízimo, né? Uma porcentagem de que isso é dado a Deus e o resto não, né? Mas vamos começar pelo contexto literário histórico. Queria ouvir de vocês um pouquinho para a gente poder aterrissar nesse contexto aqui e entender um pouquinho do que nós estamos vivendo aqui. Contexto literário de Lucas. Lucas, ele é um cara que o relato dele... Ele escreve mostrando o olhar de Jesus para o desprezado, né? Parece todos os evangelhos você tem Jesus olhando para os desprezados, né, da sociedade. Mas no caso de Lucas, a gente vai ver que ele traz uma atenção especial no seu relato, como Jesus valorizou as mulheres. Então você tem vários relatos de mulheres, você tem as mulheres sustentando o ministério de Jesus, você tem Maria com um relato também muito especial. Aliás, tem uma tese que diz que na pesquisa de Lucas que ele vai fazer, talvez ele converse com Maria, de tanto que ele tem essa perspectiva. Você tem o Cântico da Maria, você tem a história dela ali toda antes. Você tem um destaque com o pobre, maior. Então, o relato de Lucas, parábolas, tudo, como o lado financeiro é importante para Jesus, a gente descobre por Lucas. Isso no contexto literário, a gente vai ver isso. Aliás, a gente está numa sequência aqui de sempre tem um personagem pobre, e aqui estamos falando de gente pobre também. E você tem um negócio dos estrangeiros, principalmente em Lucas, mais em Atos, né? Porque vai ser os gentios vão entrar. Então você vai ver Lucas também ressaltando o centurião que Pedro vai visitar. Então você tem tudo isso. E os samaritanos, específico, que é um estrangeiro, segundo Jesus, o próprio Jesus aqui chama ele de estrangeiro, que não é um estrangeiro, é um estrangeiro de dentro, né? É um cara que a gente já até conversou em uma das nossos encontros, muito sobre samaritano, quando a gente estava falando da mulher samaritana. Então a história dos samaritanos a gente já deu uma abordada aqui, mas... os samaritanos é um elemento a mais aqui. Não precisaria nem ser samaritano, só leproso já estaria um bom ensino, mas parece que tem uma camada a mais, né? Porque em Lucas, a dedicação que ele dá para os samaritanos também em Atos, a gente percebe isso, né? Olhando para Filipe, o que Filipe faz, a obra de Filipe, antes de Eunuco. Então há essa questão do que um diácono da igreja está fazendo por um povo, por um segmento. Então a gente vê que ele tem esse olhar, né, dos segmentos diferentes. Lucas já está mostrando já no Evangelho, não só lá em Atos. Uma das coisas também é esse detalhe de colocar sempre um pouquinho mais da região, né? Lucas sempre fala, estava na divisa daqui para ali, estava indo daqui para lá ou indo de cá para cá. Então ele está sempre colocando alguma coisa que você tem uma referência que meio que conecta um pouquinho mais esse ir e vir, né? Em João tem as festas e em Lucas a gente tem mais esse negócio que coloca um pouquinho mais na geografia do que em João, né? Que está mais colocando sempre as grandes passagens ali de João tem as festas. E em Lucas tem localiza, né? Você localiza, se você olhar para o mapa, você vai localizar mais fácil. Do que a gente tem de historiador, né? Lucas é o que mais se aproxima de relatos biográficos, vamos dizer assim, porque Lucas não chama o lago de mar, chama de lago. A gente vai ver que Lucas era um cara estudado, né? Se foi médico ou não, a gente... Tem um estudo interessante da Loveday Alexander, da linguagem de Lucas, em comparação com a linguagem, o tipo de grego dos cientistas da época. E ela... Vocabulário técnico, né? Algumas coisas. Ele tem um jeito de se exprimir mais próximo do pessoal que estaria ligado à galera das ciências naturais do que dos historiadores. Os historiadores, eles usam determinados tipos de expressões gregas com frequência, não são exatamente as mesmas que Lucas usa. Agora, quando você olha para o pessoal
da área médica e tal, você tem esse tipo de correspondência. Mas ainda é grego koiné. Sim. Isso é um negócio interessante, né? Tem gente... vamos lá. Vamos grego- lá. é. Tomamos um vamos lá com 10 minutos de programa. Mas vai ser fácil Ah, isso. tá Essa bom. vai ser fácil. A gente gosta do vamos lá, viu? A gente zoa, mas a gente gosta. Ao contrário, eu vou contrariar o meu grande amigo Paulo On, que, como conhecedor de grego, é um dos melhores que a gente tem aqui no Brasil. O Paulo, ele diz que grego koiné e grego clássico, no fundo, é a mesma coisa. O grego koiné é o grego clássico com menos categorias gramaticais. Num certo sentido, isso é verdade. Agora, se tem um grego koiné dentro do texto do Novo Testamento que se aproxima do grego ático, que é o que a gente convencionou chamar de grego clássico, é o de Atos. Talvez não, certamente mais do que o grego do Evangelho de Lucas. Mas certamente os dois, o grego do Evangelho de Lucas e o grego de Atos, são aqueles que apresentam o modo optativo com mais frequência. Quer dizer, no resto do Novo Testamento não aparece modo optativo, o jeito que se usa particípios e tal. Legal. Show de bola. Agora, alguma coisa aí mais... antes da gente começar a entrar na história, alguma coisa... Eu ia comentar, Marcos, em relação ao contexto mais específico aqui. Literário. Literário de Lucas. Vendo aqui, dá para ver uma sequência, assim, né, de Jesus lamentando sobre Jerusalém, depois ele indo na casa do fariseu, contando as parábolas da ovelha perdida, do filho perdido, que tem diretamente uma crítica aí aos judeus do seu tempo, né, a religião predominante ali, principalmente dos fariseus ali naquele momento. E aqui esse texto, apesar de não tratar diretamente, né, mas fala sobre um samaritano demonstrar fé e os outros deveriam ser novos judeus ali que não demonstraram fé, né? Então demonstra essa... Jesus está a caminho de Jerusalém, mas Jerusalém não está a caminho de Jesus em certo sentido, sabe? Não está correspondendo a isso que Jesus veio, né? Então ele lamenta sobre Jerusalém, está indo para lá para buscar os seus, mas os seus estão rejeitando ele de alguma forma. Uma das coisas que eu gosto dos ensinos de Jesus em Lucas, tá em todos, mas aqui fica mais claro, geralmente a gente gosta de histórias com antagonistas, né? É o mal e o bom. O mal faz isso e o bom faz isso. E a gente vai perceber que a gente está numa sequência de histórias também, que geralmente Jesus conta duas pessoas boas estão fazendo algo, e uma faz uma coisa boa aos olhos dos homens, ou de forma carnal. Eu não gosto de forma carnal, parece que foi do mal, mas ele fez aos olhos dos homens e o outro fez aos olhos de Deus. Então, você vai ver ali essa história. A gente gosta de trazer o filho bom e o filho mau, né? Parece que o filho pródigo é o mal e o outro é o bom, mas depois a gente vai vendo que, não, peraí, não tem bom e mal. Ou assim, um subiu para orar, dois subiram para orar. Orar é bom. Orar no templo de Jerusalém mostra que eles faziam uma coisa boa do jeito certo, subindo para Jerusalém para orar. Os caras são todos conservadores. Só que daí a gente vai perceber que, peraí, os dois fizeram oração, os dois reconhecem ali, os dois estão ali com Deus, mas um saiu justificado e outro não, né? E aqui a gente vai começar uma história que ele está passando por Samaria, que é dentro do território de Israel, só que é o lugar já totalmente misturado, que eles tinham a própria versão do Antigo Testamento, eles eram odiados pelos fariseus, pelos judeus, os judeus não passavam por lá, e então tem todo esse negócio, né? E aí ele passando por lá, ao entrar nesse povoado, tinha 10 leprosos que se dirigiram a ele. Então, tem muito parecido. De novo, né? Parece uma parábola, né? Tem 10 leprosos. Vou contar a história de 10 leprosos. E aí, esses 10 leprosos, eles são curados. Então, fala aqui que eles, à distância, gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Por que a distância? Esse negócio é interessante, né? Acho que a primeira coisa que a gente precisa esclarecer aí sobre essa questão de leproso é que
lepra no texto bíblico não é hanseníase, tá? Pode ser hanseníase, mas não é necessariamente. Então, hanseníase é uma doença moderna que a gente popularmente chama de lepra, mas toda vez que a gente olha para lepra no texto bíblico, a gente está falando de doenças de pele em geral. E geralmente a gente está falando de doenças de pele nas quais existe escamação. Portanto, visível. Portanto, visível. Tem que estar visível, né? Tem que estar visível, exatamente. Então, se você for pegar literatura rabínica, por exemplo, ou proto-rabínica, você vai ter discussão a respeito do que é um tipo de doença de pele que pode ser considerado lepra e impureza ou não. A gente tem No Antigo Testamento isso tem também. no Antigo Testamento isso tem. Mas, por exemplo, o que hoje a gente conhece como seborreia, caspa. Era considerado. Vai ter gente que vai dizer que sim, vai ter gente que vai dizer que não. Era uma discussão. Se caspa sim ou não. A psoríase, né? Exato. A psoríase acho que talvez seja o grande exemplo de alguma coisa que visualmente se encaixaria no modelo do tipo de coisa que se entende como lepra. Se você quiser pensar naquela fase mais aguda da doença de Jó, quando ele está se raspando com os cacos de telha, aquilo claramente é uma referência à lepra. Se você for se lembrar da irmã de Moisés, Miriam, quando ela repudia a esposa de Moisés e sugere que Moisés mande a sua esposa embora, a sua pele fica branca como a neve se descascando, né? E aí, sugerindo a ideia de lepra. Qual que é o grande problema dessas coisas de pele descascando? Qual que é a fissura que essa galera tinha com essas doenças de pele, né? Bom, essa fissura ela é tríplice, tá? O mais importante de tudo para o contexto sacerdotal, e é importante que esse texto, Jesus diz, vai lá e se apresente. Entendi. E onde que Era ele... o processo do Antigo Testamento, né? E onde que ele estava? É legal o que o Simval apresentou. Lucas é detalhista nessas coisas. Ele estava na fronteira da Galileia com a Samaria. Tá lá pra cima. Então, Galileia tá para cima, Samaria tá entre a Galileia e a Judéia, Isso. então Jesus tá Tinha que- descendo. Isso. Certo. Só que ainda tá lá longe, ele vai se- E Subindo Lucas pra coloca Jerusalém. que ele está a caminho de Jerusalém. A caminho de Jerusalém. caminho Está de vindo Jerusalém. para o sul. Mas E aí ele ainda tá na chega- divisa entre a Galileia e a... Ele está na divisa entre Galileia e Samaria. Samaria. E ele chega a um povoado. Ele não está numa cidade. Ele está num povoadinho. Então, esses caras vão ter que dar uma pernadinha razoável para achar um sacerdote para se apresentar. Então, eu fiz uma medida no mapa, muito tempo atrás, eu fazendo essas leituras, eu fiz a medida no mapa. 140 quilômetros. Se fosse para Jerusalém. Isso. Né? Para chegar no sacerdote, né? Para chegar no sacerdote em Jerusalém, você poderia ter algum sacerdote transeunte. Mas, assim, se fosse para Jerusalém para o cara se apresentar, 140 quilômetros. Não era um sacerdote lá em Samaria, provavelmente. Não seria um sacerdote de Samaria. Não seria? Em Samaria, não. Na Galileia, talvez. Jesus, será que falaria para o pessoal? aí Tá? nessa- O que acontece? Você poderia ter um sacerdote transeunte ali, mas... Né? Agora, Só tinha... Ele cita um samaritano. a primeira... Então, provavelmente, ele tá falando com um povo que tem como referência Jerusalém. Isso é uma coisa bacana. A gente vai chegar nisso aí. Eu sei, mas eu desconfio que eu sei onde você está querendo chegar. Mas isso é muito bacana também, que assim, na doença, no desprezo, Você se aí todo junta, mundo é igual, né, mano? Porque assim. isso aí É isso aqui. Assim, quando a religião te joga pra. Quando Na você miséria, né, Quando mano? você encaixa nos aceitados da religião, e aqui é uma crítica geral. Aí a religião vale, aí não, você é diferente de mim, você não sei o quê, você não tem o quê. Eu sou mais aceito eu que sou, você. Essa é a discussão, você né? não tem isso aí, você não tem Pessoal, eu vou discutir esse quem é mais babado aceito. azul, né? Você não tem a orla azul, então você não é tão santo, ou você não batiza como os outros, você não tem o jejum. Depois que você é jogado de escanteio, é assim, ó, é 10 leprosos, mas tem samaritano também. Unidos pela aqui desgraça, é né? 10 gente leprosos. chama de leproso, Depois né? que identifica, olha só, deixa eu te falar um negócio. O que voltou que você acharia que não, ele tá aí Entre os é leprosos- o plot twist invertido, mas até então todo mundo é igual, mano.
Isso é muito interessante. Uma coisa que eu não sei se você vai chegar, voltando, mas em relação à conexão religiosa e sanitária também. Eu vou chegar lá. Por isso que eu tô falando Sim, que é não, mas eu tríplice. quero trazer um pouquinho antes, que é o seguinte. Essa primeira coisa é importante, que assim, lá embaixo a gente tá, todo mundo é igual. E como as coisas estão ligadas ali, deles estarem desprezados, eles sabem da distância que eles têm que tomar, eles estão gritando de longe, né? Antes de entrar nisso, eu queria falar só uma coisa que eu ouvi do Dr. Tim Mack, lá do Bible Project, que eu acho que é bacana, que é o seguinte: uma das teses colocadas aqui, por que as doenças de pele eram consideradas maldição? Uma das coisas que eles colocam que é o ser humano claramente voltando ao pó da terra. Perfeito. Esses farelos caindo, essa areia, voltando à areia do mar. Então, assim, quando o ser humano peca lá em Gênesis 3, você tem claramente dizendo, vocês vieram do pó morrerás. e do pó morrerás. Mas tem gente que morre antes de morrer. Ou, pelo menos, tem gente que cumpre a maldição, Sinais de morte. os sinais de morte, antes de morrer, que é, olha só, cara, tua pele está virando terra. Então pode você chegar no caso, inclusive, a gente fala isso hoje, né? De morrer uma parte, né? De cair Isso. dedo. Então e é tal, o processo de né? apodrecer, gangrena. é o processo de ficar careca, que a gente hoje não discute tanto, mas o careca também era visto como alguém que você tá perdendo as coisas antes da hora. Então, Eu acredito nisso ainda. Muitos, alguns já é meio especular, mas alguns colocam isso na zombaria de Elias ali e tudo. Não, tem, com certeza Eliseu, não é Eliseu. especular, Não, que tem a ver Eliseu. com eles não estão Eliseu. zombando da careca, eles estão falando que ele é um maldito. Então, assim, é bom entender isso, que é uma coisa teológica, não é uma coisa científica ou E por isso sanitária Jesus fala para eles se apresentarem para o sacerdote. E aí, por que Jesus fala para eles apresentar para o sacerdote? Tem algo no Antigo Testamento Isso. também Não, para então, justificar, aí né? o que acontece? Vamos lá. Esse estado de putrefação, porque é isso, é você vê a pessoa num processo de morte acelerada, tudo que lembra a morte na teologia sacerdotal. Então, quando fala de teologia sacerdotal, tudo aquilo que está entre Não só o lembra, final tocou de na Êxodo, morte, apareceu morte. é aquilo que está no final de Êxodo, começo de Números e o livro de Levítico inteiro. Que está bem ali no meio, né? Tudo aquilo que remete à morte de alguma maneira, por parecer, por tocar, por sangue, fluidos corporais. de girar, é impuro. Então, como que você resolve problema de impureza? Sacerdotal. Ritual Ritualisticamente. sacerdotal de purificação. E faz parte da tarefa do sacerdote ser o cara que vai verificar se realmente está purificado, né? Exatamente. E reincorporar aquela pessoa agora na comunidade. Esse é o Sacerdotal. principal ponto, Gustavo, dessa história toda. É a reincorporação da pessoa dentro da comunidade. Estágio de pureza no qual ela poderia conviver ritualisticamente. perante Agora Deus, você perante é a comunidade. vivo, agora você faz parte da comunidade. É isso daí, tá? Você não carrega mais em si o cheiro de morte, agora você, né? E Você aqui tá apto. tem esse detalhe, né? Gritaram a certa distância. Se você não... Mesmo sem saber um pouco desse contexto, você sabe, olha, eles estão à distância. Existe tiveram alguma coisa que gritar. afasta, né? Eles não fazem parte da vida Ritualisticamente comunitária. Local impuros. aqui, né? Não é Localização, só. Então, né? antigamente eu achava que era assim, eles tinham medo de ser contaminados. Sim, mas existe uma contaminação espiritual. A principal é essa. É isso que eu queria que o pessoal entendesse que está nos ouvindo. A principal Tem a ver com essa. adoração. Você não está apto para adorar. Olha que interessante. E o que o cara volta O que e faz... acontecia quando um sacerdote, um levita, tinha que enterrar o tio? O tio morreu, ele tem que enterrar, tem que tocar no defunto. É. Ninguém impede isso. Fazia parte Só da vida, que ele inclusive, do ele sacerdote. estava não apto para a adoração no templo, ou no tabernáculo. no Pelos caso ali. próximos tantos E aí dias eles tinham até que fazer cumprir ritual. todo o processo. Por que mulher não podia ser uma sacerdotisa como os outros povos tinham? O principal motivo é porque ela menstruava uma vez por mês, não dava tempo dela se purificar. E aí também era uma coisa. Então, assim, até fazer sexo, o fluido do Corporal. homem era algo que ele teria que passar por um processo de purificação. Ó,
para ilustrar muito bem e biblicamente para a gente não achar que isso é uma coisa do Tim Mack e não do texto bíblico, tá? Números 9, 12, ou melhor, Números 12, 12. Trazendo o Tim Mack é protestante, tá? Só pra... E por que não seria? Não, porque você de vez em quando vem com os católicos aqui, com os judeus. Você vem, Vitor. Você... Gente, é piada interna, liga não. Números 12, 12 tem precisamente o clamor de Arão diante de Moisés. Olha o que está acontecendo com a nossa irmã. E olha como ele descreve o que a lepra faz com Miriam. Olha o que ele diz. Não permita que ela fique como um bebê que nasce morto já em decomposição. Tá? Associação direta. Ela perdeu os cabelos. Eu não lembrava desse... Nossa, é forte esse texto. Então, assim, é o próprio texto bíblico mostrando pra gente como é a cabeça de alguém daquele período que olha para a questão da lepra. O que aquela pessoa está enxergando? É um visível ela está sinal de enxergando um morte. cadáver vivo. Ela está enxergando um zumbi. A mulher de Jó, quando olha para Jó naquela situação, ela enxerga um zumbi. Se entrega logo, mais uma morre, referência Termina o serviço. É o Cavaleiro Amarelo de Apocalipse, Isso. que é a referência do morto. É o que perdeu a cor, é o pálido. Mais uma curiosidade, né? Eu lembro que eu preguei nesse texto algumas vezes e depois de pregar algumas vezes, nada como o conhecimento, a humilhação que o conhecimento traz depois, né? A minha esposa trabalhou no programa Saúde da Família do SUS aqui em São Paulo por muitos anos. Coordenou equipes e tal. E ela trabalhou com um grupo, e todos os ambulatórios têm esse grupo, que chama Grupo da Dor. O Grupo da Dor é um grupo de pessoas que sofrem de hanseníase, que tem esses grupos específicos para trabalhar diferentes situações daquela região, né? Mas uma das coisas que é interessante, ela trabalhar com... um dia ela trabalhava com um grupo das pessoas que tinham fibromialgia, por exemplo, que é gente que tem muita dor. Mas tinha um dia que eu trabalhava com um grupo que eram de pessoas que tinham ou tiveram hanseníase. E tratavam. Então, eles descrevendo aquilo. Então, as pessoas que já estavam com a mão em garra, que é um dos sintomas, que, como o Zé falou aqui, que uma parte do corpo morre, o osso vou falar como um leigo aqui, né? Mas é como se o osso se reconfigura, ele murcha e reconfigura. Então, a mão, os dedos entortam. E eles não têm mais a flexibilidade como nós temos, ele perde, né? Então, dependendo do lugar onde isso acontece, então a pessoa ela não sente mais, então ela pode coçar o olho até arrancar o olho e não sentir dor. Então é um problema sentir muita dor e um problema não sentir nenhuma dor. E aí essa agonia de não sentir dor num lugar e você compulsivamente ficar pondo a mão ali até que ali vira um buraco. E aí você tem que tampar aquele buraco. Então, por isso as pessoas são enfaixadas e tratar essa ferida. E, bom, agora a gente tem cura para isso, né? Tem tratamento para isso. E, enfim, tem campanhas para isso. Mas a gente está pensando nisso. Então, uma coisa que começava lá com alguma coisa de pele, mas que, eventualmente, colocava gente de diferentes doenças e que ia juntando e até essa pessoa que está perdendo a forma do corpo, porque está derretendo viva, né? E aí aparece, né, a rigidez cadavérica, né? Então, assim, todos são sinais que de alguma maneira associam. E esse texto que Fontana, eu não lembrava desse texto, mas ele traz exatamente qual é a associação imediata. Não vamos deixar que a pessoa pareça como alguém que está morrendo em vida, né? Então, acho que é isso que é importante, e parece que quando aparece em Jesus alguma questão de lepra e de alguma coisa nesse sentido, ele sempre está associando a reinserir essa pessoa à vida, né? E aí, uma coisa que vem, e aí talvez isso é mais pro final mesmo, que é qual foi a atitude que aquele que foi curado teve, né? Agora, o interessante também, quando você põe todo mundo junto, você condena algumas pessoas que aí, não tô falando na doença mesmo, que nem tinha um mal menor, né? Tinha uma outra coisa que era considerado, você põe lá e ele só tem como viver ali, ele vai ter aquilo também. Porque vai estar Vai então, ser assim, considerado como se tivesse, ele é tratado como tal, né? Então, assim, a coisa vai piorando. Agora, o interessante é que a gente, às vezes, quantos hoje ainda sofrem na teologia isso, né? Não entende que a maldição é você
é viver uma vida de morte. E não você ter uma doença, nenhum tipo de doença. O que você quer dizer com viver uma vida de morte? Eu acho que é Aí, interessante você então, não deixar isso abstrato. Isso. Eu tô falando vida de morte, é vida de pecado, é vida longe de Deus, é vida de você usar o outro. Então, às vezes, o cara tá... Ah, não, é bíblico. Você tem uma maldição no seu corpo. A pessoa, quem tá vivendo a vida de morte, é quem tá não interpretando direito a Bíblia e julgando, excluindo uma outra pessoa. Tentando pegar algum critério externo como Jesus marca de maldição. vai mostrar o tempo todo na vida dele, e especialmente em Lucas, essa religião que vocês estão querendo, vocês estão vivendo, que é para santidade, ela é uma religião de morte. Essa daí não tá mais gerando vida, muito pelo contrário. Vocês estão afastando vocês e os outros de Deus. Teologicamente falando, o que você está dizendo, em parceria com o que o Gustavo disse, é que essa purificação que Jesus processa aqui, ela é muito mais do que uma mera cura. Uhum. É a reinserção comunitária como expressão da ressurreição. Se a lepra está fazendo a pessoa caminhar em direção à morte, ainda em vida, a purificação dessa pessoa é uma sinalização das forças da vida e da ressurreição ali. Isso. E a reinserção comunitária daqueles que foram deixados de lado, teologicamente falando, constituem uma das muitas expressões da ressurreição. Você restaurar a pessoa para um caminho de vida, restaurar a pessoa para sinalizar vida, para um ambiente vivaz, vívido, no qual as pessoas se relacionam, que não se grita apenas à distância. E daí tão importante Jesus, mesmo longe, mesmo num pequeno povoado, mesmo na fronteira da Galileia com Samaria, dizer, apresentem-se ao sacerdote. Mas olha que interessante. Não é um milagre que impacta. Porque é um milagre que praticamente ninguém vivenciou, a não ser os 10. Ninguém testemunhou. Porque assim, é um milagre assim que... Cara, e aí tem todo sentido de Lucas falar, deixa eu falar um negócio que aconteceu na fronteira, em Samaria, assim, Na é importante periferia, aqui que eu vou te contar. à margem do Tinha 10 poder religioso. leprosos, então ele tá... Provavelmente um grupo, ele tá arredondando 10 para ser um negócio bem claro ali na pedagogia judaica. Ele tá lá, tem 10 leprosos, e ele manda... Queremos ser curados, tem misericórdia. Aí é muito interessante que Jesus fala, então assim, ó, tá vendo essa direção aqui? Vai até o sacerdote. E aí a minha pergunta, a gente vai chegar no sacerdote, por que ele mandou, mas o que talvez, agora é um termo de tentar entender, o que esses leprosos estão entendendo? Dizendo assim, vai até o sacerdote, ele vai fazer um ritual de purificação. Ele não poderia ser... A purificação sacerdotal no texto... É para testemunhar, porque o texto não diz. Depois que aconteceu. Mas isso é a gente que tá prevendo. Usando o texto bíblico é uma coisa isso. assim, vão até lá, porque se você acredita em mim, vai acontecer um milagre. É muita pressão. E aí depois você vai só testemunhar para ele que é o que a lei manda. Ou vai para lá que é ele que deveria resolver esse negócio. Não é Arão que devia resolver o problema de Miriam? Como sacerdote? Pai de todos os sacerdotes? Chorando para Moisés, a gente não pode deixar a nossa irmã desse jeito. Tem uma outra coisa, né, que é interessante. Por isso que não é o sacerdote que opera a cura, na verdade. Mas não é, mas também pode ser uma crítica ali. Também. Mas eu acho que com certeza é. Uma crítica ao sistema. Olha só, vocês estão tão excluídos, vocês estão tão longe, a gente vai... Tem uma questão, né, que o que é da nossa leitura? Pensa na lógica brasileira de acolhimento. Se você está à distância dizendo que você tem um problema, a nossa lógica do acolhimento é trazer você aqui perto. Até eu tocar em você. E Jesus não teria problema com isso? Não teria nenhum problema fazer isso. Então, o pessoal... Então, imagina esses 10 gritando, chamando atenção. Na distância da lei, né, do regulamento, porque dava o direito do apedrejamento aos que não estavam contaminados. Se esse grupo chegasse mais, o vilarejo podia apedrejar. Ou os mesmos Jesus e o grupo dele podia apedrejar. Então, eles guardavam a distância do regulamentar para não serem apedrejados. E eles avisavam, né? Quando o aviso era... Então, você estava andando e o grupo era de leprosos, o pessoal gritava, leproso, leproso, para o grupo não se aproximar mais
Sim. Desavisadamente. Desavisadamente. Então o aviso tinha que ser. Só que nesse caso, o aviso foi um pedido de misericórdia. Leproso, socorro. Leproso, me ajuda, sabendo que era Jesus. Só que Jesus, ao invés de dar o acolhimento na lógica brasileira do acolhimento, era ir lá perto e ficar pertinho e curar, pôs a mão na ferida. Como ele sarou. fez em outros momentos. Ele falou de longe, ei, beleza? Vai lá falar com o sacerdote. Então, não me faz sentido essa fala como um leproso longe, gritando, porque assim, ele tá mandando a gente ir lá, a gente vai chegar lá, e esse cara não vai nem receber a gente. Como é que a gente vai chegar em Jerusalém? Porque, Ou assim, se for a cidade grande, né, onde está um sacerdote. nada. Pode até Jesus ter falado, mas Lucas não quis falar. É quase assim, você vai e vai até o sacerdote. E eu com essa Então, ferida assim, aqui no meu ou pé. eles entenderam. E eu sem um pé. Ele ouviu a gente. Funcional. Vamos lá que vai acontecer. E aí, então você acha, Fontana, que agora resume lá o que você começou ali, agora nesse sacerdote. Tá, então vamos lá. Pra mim... Tinha três, né? Tinha três coisas. É uma questão tríplice. Em primeiro lugar, de purificação. Então você tem uma questão de puro e impuro, que é exatamente aquela questão da putrefação que você trouxe do Tim Mack. Em segundo lugar, de reinserção comunitária. Em terceiro lugar, você tem uma questão sanitária também. Tá? Quanto mais moderno o autor, comentarista disso daí, mais ele vai jogar a questão sanitária para desimportância. Entendi. Tá? Quanto mais moderno for o comentarista, mais ele vai dizendo, olha, a questão sanitária é menos importante aí. Eu sou inclinado a concordar, especialmente pelos detalhes do texto. Da maldição. Você está dizendo assim, é mais questão de maldição do que a sanitária. Mas... Vai vir um mas aí. Não, e o mas é o seguinte, é óbvio que essas pessoas tinham uma noção do que é transmissibilidade. E tinha uma noção do que é evitar algum tipo... Então, é óbvio que existe essa noção. Agora, me parece que, do ponto de vista redacional, Lucas não está incluindo essa história aí por um motivo... sanitário, de saúde. Sim. Tá? Então, e como a história de Miriam também não está incluída ali... A viúva vai entrar aqui daqui a pouco, como assistente, e de novo, é uma coisa... Como a religião e a lei tá separando não está tudo corrompido, não está funcionando no objetivo. Então, quando ele inclui um sacerdote numa geografia que não tem nada a ver, ele está dizendo assim, não, o que eu estou fazendo aqui está tudo conectado com o que estão fazendo errado lá. Se lá eles estão fazendo errado, tá em todo Israel, né? E com o que eu vou fazer lá? E aí a história é linda, né? Porque os 10 vão, a gente só sabe disso. Os 10 saem, estão indo, seja lá onde for, a gente pressupõe que é Jerusalém. E aí isso é uma coisa legal, porque esses 10 estão indo do lado de Jesus. Porque Jesus está indo para Jerusalém. Isso. E aí eles estão indo, de certa forma, eu tô indo para lá. Vem comigo que eu também vou ver esse sacerdote. Só que por outros motivos vai dar ruim, mas assim, vamos lá. E ele tá indo. Respeita a distância aí. Respeita a distância. Só deixa de respeitar a distância na hora que você vê que dá pra... Não é a mesma caravana. É muito legal, né? Cara, não é princípio. Não é? Mas Jesus já sabia que ia ser a mesma. Cara, e aí... Aí o texto diz o seguinte, o texto fala assim, no meio do caminho, né? Você tá andando... Enquanto caminhando... Todos percebem que eram curados. Todos percebem. E aí não conta, só conta que Jesus ficou meio assim... Aliás, o que vai falar é que um deles... Deixa eu pegar direitinho aqui pra gente... enquanto eles iam, foram purificados. Não é nem curados, é purificados. É por isso que eu falo que a linguagem de Lucas aí parece apontar muito mais para a questão ritualística do que meramente sanitária. Sim. Um deles, quando viu que estava curado, voltou. Então existe alguma coisa deles estarem... Se estão em ritmo diferente, né? Está em ritmo diferente até, porque se você tem um leproso, você está em ritmo diferente, você quer mais rápido. Louvando a Deus em voz alta. Eu acho que é interessante porque esse louvando a Deus em voz alta, primeiro que nenhum texto, e Lucas é muito detalhe, você está pondo um negócio bacana, e depois quando Jesus vai dar aquela chamada, ele fala, porque só você, cadê?
ele volta esse louvor. A temática aqui não é nem a cura, é louvor. Né? A gente costuma dizer gratidão, né? Mas é louvor aqui. Então aí isso é importante. Isso é. Porque tem mais uma coisa, além do louvor. Tem o que o texto diz dizendo em alta voz, que tem a ver com louvor, lançou-se a seus pés, aquele que estava de longe. Agora ele vem e se lança aos pés. O que seria uma atitude para um leproso fazer, é o que você falou, é passível de apedrejamento esse cara. Como ele ousa se lançar aos pés de um mestre. Ele né? não tem a liberação do sacerdote ainda para fazer isso. Outra coisa, não dependeu de Jerusalém. Ele entendeu que o verdadeiro sacerdote, a quem ele devia se apresentar, e não só se apresentar como um sacerdote, mas como Deus perante o qual ninguém se prostrava perante o sacerdote. Mas aquele perante, agora eu beijo os pés, agora aquele perante os pés, agora que eu me curvo, agora tem alguém aqui que é diferente. Isso dá um recado, e aí o fato dele ser samaritano é maravilhoso. Que é o que Jesus está falando assim, ó, esses caras, eles entenderam muito mais profundamente do que todos aqueles que tinham a palavra, que tinham a lei, que tinham a correção teológica. Esses samaritanos entenderam mais quem está diante deles e eles estão adorando o verdadeiro Deus. Isso para um judeu é uma ofensa de um nível, né, que é parecido com aquela da mulher samaritana, né? Ali, que é dizendo assim, ó, eles entenderam. Eles estão adorando na frente de vocês. Eles passaram na frente de vocês que tinham a lei, que tinham, né, os profetas, que tinham os sacerdotes, que tinham a teologia correta, que tinha a religião. No Evangelho de João, o primeiro avivamento que está tendo ali É em Samaria. É em Samaria. É o Evangelho primeiro de lugar João, de reconhecimento. mesmo, em Atos. Né? E é interessante isso, porque Em assim... Atos também, João de novo, Pedro tem que ir para de Samaria. longe, todo mundo é igual, todo mundo é um leproso. Como se tivesse sabe aquela sombra que tem no Rei Leão ali? Aquele é o lugar que você não pode ir. E quando vem alguém agradecer, se prostra, a narrativa ela revela. Cara, só um veio e se jogou aos pés. É samaritano. É um samaritano. É muito bom isso, É cara. muito. Ele tá dizendo assim, ó, o 1%. 10. Cara, de novo, 10%. O 10%. De novo, não tem como, eu não consigo desassociar a oferta de gratidão, que é 10%, com esse cara que é o cara da gratidão. Não tem como desassociar isso. Quem tá vivendo é assim, o que é sagrado. Isso, tá consagrado. Esse samaritano está consagrado a mim. É os 10% aqui que está sendo entregue. E Jesus fala, não eram 10? Cadê os outros 9? Nenhum quis louvar a Deus? E aí apenas esse estrangeiro? Isso é muito, muito forte. E aí vem os caras dizer que Lucas é cristologia baixa, que não tem cristologia alta. Não, minha mãe. Ai, cara, olha, eu tenho... Mas você tá lendo uns caras errados. Então, pois é, cara. Então, mas fico imaginando, cara, que texto que o cara tá lendo, velho. Uma coisa interessante aqui sobre Jesus, né? Sabe quando você vai Olhando não verão, né? num desses treinamentos de líderes de igreja, ou mesmo num encontro de igreja que vem pouca gente, e aquele que está liderando, o pastor, alguém, ao invés de ele falar com os que não vieram, porque não vieram, ele briga com quem veio. Então Jesus aqui está brigando com quem veio, né? Fala assim, ó, cadê os outros? O cara tá, mas eu não sei, eu só tô aqui, verdade, mano. é Eu só tô verdade. aqui. Sou Eu eu. não sei se ele tá brigando. Tá dando uma briga pra ele. Acho que dando uma bronca, né? ele tá falando com os discípulos em volta. Ué, cadê? Não tinha mais. E aí o cara tá falando, não, eu não sei dos outros, eu só sei que eu tô aqui. Eu só sei que Cara, é assim. talvez, agora eu vou imaginar aqui. Midrash. Os discípulos... Midrash. Uma midrash aqui. Os discípulos deviam estar assim, mas que obrigação, né? Aí Jesus, é verdade. É samaritano, né? Mas Tinha não que vir eram mesmo, 9? né? Mas não era 9? Aliás, não era 10, cadê os 9? É mais que obrigação. Cadê os judeus, Mas né? a obrigação Os dos judeus, nem isso eles É fazem. que não é dito isso, né? Mas é como se vocês estivesse dizendo. acham? Cadê os... Porque eles, não pra é quem dito, mas veio o por eles Messias, estarem isso. surpreendidos por ser uns...
que pro texto está dizendo claramente, o que voltou era um samaritano, os outros não eram. E esse versículo 19, o que vocês acham? Ele reforçar a questão de cura ou de salvação, né? Isso é legal. Vá, sua fé o curou. Eu acho legal. Ou salvou, né? Tipo... Porque os outros não foram curados? Não foi fé? Não, os outros foram curados. O texto todo Não, tá dizendo sim, senão sim. não teria gratidão. Mas Não porque teria pra Jesus cobrar. enfatiza, levante-se e vá, a sua fé o curou. Não, sim, porque assim, isso aqui, no final, mostra Que ele um foi outro além, tipo de além da salvação. cura física. Eu pensei, eu conecto um pouco até com João 6, quando Jesus faz, né, a multiplicação de pães e peixes, onde todos, não é uma cura, né? Mas todo mundo Não foram come. todos alimentados? Daí Não depois sobraram o pessoal 12 que cestos? volta, ele fala assim, pessoal, vocês estão voltando... Por causa da comida? Vocês estão voltando pelo motivo errado, pela comida, mas vocês não reconheceram o sinal. É isso aí, boa. E aqui Boa, tem Zé. essa conexão também, né? De, olha, os outros, eles não voltaram porque ser curado da Eles lepra... podem até estar gratos a Deus. Pode ser algo muito bom e realmente, para aqueles caras, a gente já falou de todo o contexto que os caras estavam vivendo. correu pra É casa, né? horrível. O cara correu É pra casa. horrível. Eu não voltaria, É muito, eu ia não, direto pra casa. É muito bom ser curado dessa lepra. É uma libertação tremenda. Mas é muito Não, a gente pequeno. não sabe se eles foram correndo pra casa, se eles foram correndo pro sacerdote pra dizer, ó, eu quero que você dê quero entrar aqui no atestado templo. aí, que Ainda agora dá- eu vou ainda- esfregar na cara de todo mundo. E ainda dá Eu tô de bronca no volta. samaritano, né? Pô, o mestre não mandou ir pra lá? Nós estamos obedecendo. Segue a lei, mano, segue a lei. É judeu, né? Aí, mas é assim, Mas de alguma forma... é bem típico de um samaritano não seguir a lei, né? Mas de E alguma aí forma... Jesus elogia isso, né? Porque entendeu a adoração, né? Sou samaritano. E, cara, o tem que ir cara pro volta no sacerdote meio lá, do caminho. Quando... É muito louco isso. E reconhecer reconhecer essa fonte de vida é maior do que a vida em si, em algum sentido. Você não reconhecer Jesus como essa fonte, viver... Você pode até viver uma vida melhor do que você estava vivendo agora como leproso. Mas você não dá valor a isso, você não é salvo daquilo que realmente te prende, do seu pecado, de coisa que vai além da lepra, além do exterior, né? Perdeu algo de maior, Quando- né? Como você falou. Eu né? fiquei pensando também... Mas assim, pra gente não cair na salvação como então... ir pro céu. Mas tem uma- Assim, É. só pra gente não cair nesse... Não, tem uma- Porque quem tá nos ouvindo tem... Eu também. A gente tem essa teologia. Quero ir pro céu. Não, mas Não tem uma- importa Se salvou a cura agora, física. Pronto, conseguiu o código. Você pegou o código, agora você vai pro céu. Tem uma coisa que eu O vivi... que é esse salvou aqui? assim? Tem uma coisa que eu vivi no sertão lá da Paraíba. Quando eu fui, numa das vezes que eu estive lá, eu fui para trabalhar na missão na Juvep, a gente trabalhando numa plantação de uma igreja. Uma moça, uma família, um casal aceitou Jesus e a gente, para aqueles que aceitaram Jesus, a gente tinha umas conversas iniciais ali que formaria o grupo do zero. Até hoje a Juvep planta uma igreja no sertão em cada férias de julho e de janeiro. E a gente estava lá, aqueles que tinham mais experiência, né? Eu era desse grupo, a gente acompanhava aqueles que tinham aceitado Jesus. E aí eu, sentado na casa de uma mulher, eles não tinham nada na casa. Eles tinham que pegar a cadeira emprestada no vizinho para a gente sentar e conversar. E a gente ia conversando. Ela era professora, mas eles perderam tudo que tinham em apostas. Estava ali vivendo, encontraram Jesus e estavam, né, descobrindo ali. E aí a gente lendo as coisas, e a gente fazia uma pergunta e ela lia na Bíblia para encontrar. E chegou a hora de ler Marcos 10, Mateus 10, 22. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que estás no céu. E aí, cara, essa experiência me fez ver quanta coisa eu perdi por ter crescido na igreja, ter decorado um monte de versículo. Porque eu só decorei, o negócio não entrou no coração. Eu só sei, eu só sabia, mas não experimentava, não vivia aquilo. Porque na hora que a gente fez a pergunta e ela leu, ela foi assim, aquilo de quem sabe ler. Ela leu antes de falar. Ela leu e começou a ficar emocionada. No meu coração endurecido ali, eu falei, nossa, já perdeu o controle, né? Já minha crítica masculina ao estado emocional da moça, daquela mulher. E aí ela foi falando, ela pegou e segurou no meu braço assim e falou, pastor, Jesus está falando meu nome para Deus. Jesus está falando meu nome para Deus. E aí aquilo encheu a nossa sala, assim, me deixou muito emocionado. Eu falei, também está falando o meu.
Não, eu nunca tinha pensado que o fato de... Inclusive, eu estava lá sofrendo de saudade da minha família, de estar lá no sertão para fazer a missão. E naquele momento, era um desses momentos onde Deus estava sendo testemunhado de mim para Deus. E aquela mulher estava experimentando isso e eu com aquela... Falei, se ela não te chacoalha, eu perdi isso. Chacoalha, você não tinha se ligado. Ela me chacoalhou pra eu... Cara, eu não tinha percebido isso, eu perdi isso. E a mesma coisa acontece aqui. É uma situação que esses caras cresceram agarrados à lei e perderam Jesus, cara. E é uma... Deixa eu passar. Eu acho que esse samaritano, A gente pode deixar esse passar. homem curado, ele não só chama Jesus de sacerdote, Deus. mas ele chama Jesus de templo, né? É, Porque Deus. a adoração, Presença. a gente hoje acha que adoração em qualquer lugar, eu levanto no meu quarto. Não, a adoração tinha um lugar, claro, de adorar e em gratidão a algum favor de Deus, que é o templo. E ele, ao voltar e ajoelhar e adorar Jesus, é que Lucas está antecipando muita coisa que Jesus ensinou para ele, que é, assim, a gente não sabe se ele ainda está no meio de Samaria. Assim, a gente sabe que ele está fora de Jerusalém, isso é com certeza. E esse cara, ele tá assim, cara, ele tá vivendo o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém, naquele lugar. Ele tá para levar E uma contemporânea em jogo, ele tá nem aqui nem lá. Mas ele tá vivendo ali. Ele ao se Mas em prostrar, espírito e em verdade. dizendo, Jesus, eu saquei. Assim, quase como assim, você é o sacerdote, você é o é aqui que eu tenho que estar. E ali, então, eu provavelmente os discípulos ainda não entenderam isso. E ele fala, cara, o que você está vivendo, isso é a salvação. Os discípulos vão entender isso lá em Atos, cara. Eles vão brigar por causa disso. E eu fico imaginando, Lucas, não é um dos discípulos, mas ele está lá, ele fala, cara, o tanto de gente que entendeu antes, que viveu essa salvação, que depois eu vou narrar como grande, mas isso já está sendo jogado entre os gentios, fora de Jerusalém. Quanto tempo os apóstolos ainda se reuniram no pátio do templo? Isso. Qual foi a briga que precisou para ter um concílio em Perseguição Jerusalém? que precisou para todo mundo sair daí. Para a inclusão dos gentios. Precisou um sonho para Pedro ir lá comer com Cornélio. O que a gente está vendo aqui... De novo, 3. a ressurreição tomando forma de reinserção comunitária, e essa inserção comunitária desse samaritano faz com que ele não seja mais apenas samaritano, ele como samaritano agora é família de Jesus Cristo, que é o templo. Quando ele entra nesse templo que é Jesus Cristo, esse samaritano chega na conclusão que a moça chegou do lado do rival. É a reinserção comunitária na comunidade divina. Eu tô entrando num templo que eu nunca mereci ter entrado. Jesus está falando meu nome para Deus. Olha, essa é... Sim, é profundo. Essa é das expressões mais felizes que eu já escutei para definir o que é salvação. Somos reinseridos na comunidade no meio da qual fomos arrancados. Então, junto da Trindade, o Filho diz ao Pai, Pai, tô trazendo o Gustavo aqui para nossa dança. Tô trazendo o Zé aqui para nossa dança. E o que é mais legal também, uma das coisas que eu acho que daí é a mensagem de Lucas ao escrever aqui, ele fala, esse samaritano ele fez tudo isso. E quando Lucas ele faz essa jogada de 10 e 1, ele está dizendo, esse que está sendo inserido sempre foi considerado escória. Ele é um maldito, é um doente e é um samaritano. Quando você quer ofender alguém, você chama de samaritano. Isso. Mas ele aqui é o dízimo, ele é a primícia. Ele é a primazia e ele está de volta. Eu estou entregando, nunca mais te deixe te colocar naquele lugar, porque você é a primazia. Ele é os 10%. Os outros não eram. Na história eles saíram, mas o que era entregado para o templo, de novo, o dízimo é no templo, ao sacerdote, aos pés do sacerdote. O que era entregado era o melhor. Os primeiros, que era da onde viria o Messias. Esse cara aqui é o melhor. E tem uma coisa ainda mais forte que tudo isso, que eu acho, que é um detalhe, mero detalhe. Qual que é o significado do templo? É onde está a presença de Deus.
E aí a pessoa estava diante dele. Aí isso que faz ele se prostrar aos pés e adorar. Até anjos, quando acontece isso, falam, não, sou teu conservo. Levanta aí, não ajoelha não, levanta aí, porque eu sou só. Então ele estava diante do próprio Deus. E aí Jesus como Deus encarnado, isso é muito forte. Isso é uma declaração que depois, talvez, de muitos concílios, quando a gente hoje consegue olhar e falar, estava diante deles o Criador do universo, da vida, aquele que pegou no barro, que tocou no barro e que gerou vida e que soprou. Esse é o tipo de reconhecimento que o cara está dando. Então, você estava falando, qual que é a diferença entre o que foi curado? O que foi curado não necessariamente está se relacionando. Não, Agora, aquele que está aos pés, está beijando o pé, que está ali olhando, que está olhando no olho, ele está se relacionando, ele está face a face. É mais do que resolver os seus problemas. É um outro sentido para a vida, é estar diante daquele de quem importa estar diante. E isso muda tudo. Me lembra muito quando Jesus fala para aquele cego, foi assim, cuidado, para que não te aconteça algo pior. É verdade. E assim, ali você sabe que tem alguma coisa diferente entre ser curado É o e o deficiente, que Jesus está falando. deficiente do tanque de Bethesda. Isso. Que eu falei assim. E ele fala, então não é cego. A gente não sabe o que ele era, né? Mas assim, provavelmente era um coxo. E aí eu não lembro se era cego ou coxo, mas tudo bem. Tem enjoo. É que ele não conseguia entrar, né? Ele fala que ele não conseguia entrar dentro do... Isso. do Mas o negócio é que aqui a gente vai... Isso muda tudo. Isso muda tudo. E não é a cura. A cura faz parte da história. É a volta e todo esse simbolismo de quem é Jesus, de ele estar sendo adorado, dele estar no papel do sacerdote, do templo, dele ser ele ser um samaritano, um excluído, de estar tudo... Ele é os 10%. Ali está, de novo... e a declaração de Jesus falando, caramba, que fé... Sua fé te salvou. E às vezes a gente está esperando. Participaram de algum momento onde houve um milagre assim forte, alguma ação de Deus que muitas pessoas reconheceram aquilo, falaram, nossa, isso daqui é Deus, e talvez naquele momento estavam vislumbrando aquilo e todos ali, né, um grupo pequeno. Já aconteceu isso comigo de ver pessoas falando, nossa, isso foi um milagre e tudo, só que com o tempo você vê as pessoas que reconheceram aquilo mesmo, que vincularam com Jesus e que aquilo alimentou a fé delas, e outras que a diferença de viveram ser um milagre sinal, por si mesmo. De ser um sinal que está apontando para algo, ou de ser um milagre só. E aí eu acho que tem isso que é forte nessa história, que é essa coisa de que ele volta, ele se relaciona com Jesus e isso ele leva. Tem várias coisas que não é só milagre aqui, pensando em coisas boas que o reino traz, né? O que a vida, o evangelho, né? Tipo, às vezes melhora nos relacionamentos, uma comunhão, outras coisas assim que a gente vive como igreja, mas se a gente não reconhece em Jesus isso, não dá voz àquilo que vem de Jesus, né? Não adora a Deus por causa disso. Isso ou não se em si mesmo, você já ganhou sua recompensa e você não está se relacionando com ele, cara. Eu estou usufruindo do que ele pode dar. Então eu vejo, por exemplo, assistindo The Chosen, né? Então a maioria dos discípulos preocupados, tipo, qual vai ser o meu papel no reino? Quando vem esse reino, o meu papel. Só que estava diante deles o rei do reino. E eu não usufruo da presença, eu não usufruo da relação, eu não usufruo, eu perco isso de perspectiva, né? Queria encerrar voltando à nossa pergunta inicial, né? Eu acho que assim, já aplicando, muitas das nossas curas, ela é feita durante o caminho, né? Durante a trajetória nossa, né? E eu não sei quanto vocês, mas várias vezes eu peço oração por alguma coisa e como é durante a caminhada que acontece o meu pedido, é difícil ele lembrar, vou voltar, até para as pessoas que eu pedi para agradecer, para mostrar ali, né? Então, assim, nessa caminhada com Jesus, é a hora da gente olhar para Jesus e falar, cara, toda vez que a gente participa da ceia, desse ato de reconhecer Jesus, desse relacionamento, é a hora aos seus pés eu estou reconhecendo tudo que eu tenho, tudo que eu vivi, tudo que eu sou, graças a Ti. Então, assim, é uma espécie é um convite para nós, de uma vida grata, de uma vida sabendo de quem
quem é o templo, quem é a salvação, quem está nos curando. Se você gosta da nossa Cozinha da Mensagem, eu sempre peço para, em qual plataforma você tiver, aperta curtir aí, comenta, que a gente gosta de ler os nossos comentários. E a gente se vê segunda que vem, tá bom? Tchau!